Os loteamentos, eles têm uma legislação específica, né, para loteamentos, em que normalmente você pode ter... tem algumas diferenças nessa legislação. Se a gente for aqui citar um pouco dessas diferenças, a gente tem a incorporação imobiliária, ela pode ser feita através de um condomínio fechado, desde o início da obra, do lançamento do empreendimento, ou o condomínio pode ser constituído após a conclusão da obra com o habite-se daquela obra. Tá? E o loteamento ele é constituído normalmente por uma associação de moradores desde o início, e aí ele passa a ter uma taxa associativa, que é paga desde o início daquele loteamento. No caso da constituição da incorporação imobiliária, aí você pode ter uma constituição de condomínio, tá? E que esse condomínio vai ser pago se o condomínio for constituído após a entrega do empreendimento, vai ser pago a partir desse momento. E se houver a constituição do condomínio desde o início da obra, se for o condomínio fechado, já vai haver um pagamento de uma taxa condominial nesse momento. O interessante quando tu fala de associação de moradores é porque são pessoas jurídicas totalmente distintas, né? O condomínio, porque o condomínio que a gente entende, a pessoa que não paga condomínio, ele pode até mesmo perder o imóvel, mesmo sendo bem de família. Sim. Já na associação, isso já não seria permitido, né? Pelo que eu entendo. É uma modalidade diferente, até um regramento legal diferente também do loteamento. Quando a gente fala, porque a gente fala assim, loteamento, hoje a gente percebe que várias pessoas estão fazendo loteamento, mas eles eles cercam, fazem tudo como se fosse um empreendimento de uma incorporadora. Sim. O que define, o que seria essa definição de incorporadora e loteamento? Que definiria isso? Tirando essa questão de ser associação ou não? Normalmente a construção vertical, construção horizontal, o loteamento ele tem a construção horizontal como base, normalmente ele pode ter a modalidade de loteamento fechado ou loteamento aberto, tá? E ele vai precisar, se ele for um loteamento aberto, ele vai precisar de algumas certificações, de algumas licenças de órgãos públicos para que ele funcione daquela forma. Se ele for um loteamento fechado, a associação do loteamento ela age de forma fiscalizadora para identificar se há a questão de saneamento básico sendo construída naquele local, se há a finalização da obra, da parte comum do empreendimento, ela tem a função fiscalizadora. Já na incorporação imobiliária, quando você constrói o empreendimento, você tem um registro da incorporação imobiliária em que vai ser definido como vai ser aquele empreendimento, quantas unidades ele vai ter, e o condômino ele só vai tratar daquela parte comum muito normalmente após a construção daquele empreendimento, a entrega. Porque, veja bem, hoje a gente percebe que tem loteamento que não vem só apenas o lote, faz o loteamento e já tem a própria construções de algumas casas populares, alguma coisa assim. Isso seria uma incorporadora ou seria o loteamento mesmo? Se você tem um loteamento, ele é construção horizontal, tá? Se você está adquirindo esse lote e dentro desse lote que você está adquirindo não tem a construção dele, não tem construção... Para mim construir seria o loteamento. Seria o loteamento. E se tiver a construção, já seria uma incorporação? Exatamente. Você pode adquirir lotes, existem condomínios, principalmente na região de Salinópolis, aqui do Pará, salvo engano, região Nordeste. Está tendo uma crescente. Uma região da parte imobiliária. O pessoal que não é do Pará é uma região de praia. Isso. Em que há a constituição de loteamentos, tem empresas que constituíram loteamentos, e há outras empresas, assim, incorporadoras, que estão adquirindo os lotes, regularizando esses lotes em lotes até maiores, comprando mais lotes e unificando eles, e a partir daí fazendo a incorporação imobiliária de empreendimentos nesse local, e vendendo essas unidades. Tu entendeu a dinâmica que eu tô querendo? Sim. Parece ser meio escuroso, porque parece ser bem próximo, né? O que separa de fato aqui? Isso aqui é um loteamento, isso aqui é um incorporador. Entendeu? Aí, por isso que sinceramente, eu fico meio perdido. Eu não sei quando seria de fato um loteamento e quando seria um empreendimento de incorporador. Basicamente, você tem na incorporação imobiliária, aquele empreendimento ele vai ter um registro de incorporação, e onde vai ser dividido as unidades autônomas dele, e você vai adquirir as unidades autônomas desse empreendimento. No loteamento, você tem a constituição do loteamento, você tem formação da área comum, o que constitui nesse loteamento, e quem vai adquirir sem construção, sem edificação, vai adquirir o lote. Mas não necessariamente o loteamento precisa ser com a questão de associação, pode ser questão condominial também, ou não? Não, o loteamento, normalmente ele tem a associação, o condomínio ele é vinculado à incorporadora, à incorporação imobiliária. A forma de constituição
de quem adquire os lotes, normalmente é através de uma associação. Pode até levar um outro nome, mas ela se caracteriza como uma associação. Eu estou lhe perguntando porque a gente depara com, no Brasil todo, né, alguns locais que as pessoas fazem, vendem o lote sem Sim. construção, sem nada, e a pessoa adentra, só que é um sistema de condomínio, e não de associação. Por isso que eu estou tentando entender onde se encaixa isso. Mas o sistema de condomínio é o que prevalece, né? Geralmente, a grande maioria, né? Então, mas aí seria incorporadora. Muitas E não vezes seria mais loteamento, entendeu? Essa Essa que é a questão. Como é que equilibra isso? O que acontece? Muitas vezes quando você tem você pode lançar, né? Se você tem um lançamento, você tem um lote, tá? Um loteamento, construiu aquele loteamento, está comercializando os lotes com a possibilidade de construção, tá? Se já tem a possibilidade de construção ali, e se você já vai formar as regras comuns, você pode ter a construção de um condomínio também. Tá? Entendi, mas você entendeu? Eu entendi. O que eu acho que ele quis dizer foi que muitas vezes no loteamento, né, existem empresários que vão lá e compram um determinado número de lotes e conseguem constituir ali um condomínio, entendeu? Nesse sentido. E aí pode sim ser feito dentro desse loteamento um empreendimento, né, que pode ter essa gestão condominial. Porque foi feita uma incorporação naqueles lotes. Eu posso transformar também, então, o loteamento, inicialmente um loteamento, se transformar em um condomínio. Só que o que eu Teria essa possibilidade também. Mas aí não é. Só que você pode transformar. Mas depois, vamos supor, eu tenho um loteamento Aham. aqui. Começou Sim. como loteamento. Aí o pessoal construir as casas, cercar, tem aquela associação. Sim. Eu pegar essa associação e transformar ela numa questão condominial, num condomínio. Teria essa possibilidade ou não? Esse impedimento? A possibilidade que tem normalmente é para você ter você pode incorporar dentro do loteamento. E dentro dessa incorporação que você vai constituir no loteamento, você pode constituir o condomínio. Tá? A associação ela vai sempre fiscalizar a parte do aspecto a parte urbana, a parte comum, a parte de saneamento urbano, a parte dessa área que é gerida de infraestrutura do condomínio, da associação. Tá? Do lote.